Oi gente, tudo bem? Nesta semana em Contigo Sim, Ângela é humilhada por Duarte na universidade. Beatriz dá um tapa na cara de Samantha para defender Ângela. E não acaba por aí. Mirtes fica em graves problemas porque Leonardo quer encontrar o assassino de Sandro. Saiba disso e mais a partir de agora no resumo semanal de 17 a 21 de junho. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Álvaro fica chateado pela demanda de divórcio, mas perante Samantha finge que está satisfeito. Mirtes visita Yolanda na prisão e ela pede dinheiro. Mirtes diz que já pagou muito pelo silêncio dela, mas Yolanda ameaça a Drácula, dizendo que mesmo estando na cadeia pode falar. Mirtes diz que ela se afundaria se dissesse a classe de vida que elas tinham no passado. Ela diz que se ela abrir a boca para Leonardo, as duas sairão perdendo. Leonardo tenta interceder com os advogados para salvar a casa de seus pais. Ele promete que irá pagar até o último centavo da dívida. Oscar mostra para Samantha as fotos sensuais de Ângela. Samantha fica feliz e diz que isso vai encantar Álvaro e seus pais e que finalmente tirará essa vadia de sua casa. Álvaro se reúne com um homem e eles trocam alguns documentos. Ângela cuida de Beatriz e ela sente saudades de Samantha, que não foi vê-la durante todo o dia. Na cozinha, Ângela recebe uma mensagem solicitando a presença dela no comitê da universidade. Samantha chega ali, diz a Ângela que sabia que ela era uma aproveitadora, mas aquilo não imaginava e ri. Ela diz que não quer pensar no que sua mãe vai pensar quando ver aquelas fotos. No dia seguinte, Samantha mostra para Álvaro as fotos de Ângela que estão nas redes sociais. Mirtes visita Geraldo e ele pergunta como ela está. Mirtes se faz de coitada, diz que ficou paralítica, está viúva e sem forças para seguir à frente. Muito triste, Geraldo desabafa com Mirtes, contando que Beatriz está muito mal e que pode partir a qualquer momento. Mirtes segura nas mãos dele, garante que ele não ficará sozinho e para isso está ali. Ângela se reúne com o comitê da universidade após a denúncia de Duarte. Duarte acusa Ângela de escandalizar a universidade pelas fotos publicadas e pede uma sessão contra ela. Geraldo comenta com Mirtes que Ângela é a enfermeira de Beatriz e que gostam muito dela. Mirtes diz a Geraldo que Ângela foi sua enfermeira, que no começo parecia ser responsável, mas que depois ficou sabendo do que dizem dela. Geraldo diz que sabe das coisas que dizem de Ângela, mas não acredita nisso. Ângela diz ao comitê que aquelas fotos são de uma noite em que ela foi drogada e que foram tiradas sem seu consentimento. Duarte mostra todas as fotos de Ângela no estúdio de Aníbal e pergunta se aquelas fotos também foram tiradas sem o consentimento dela. Leonardo diz a Duarte que já basta e que ele não tem direito de expor daquela maneira fotos de uma aluna. Ele diz que Ângela é uma extraordinária aluna e um excelente ser humano e que estão a julgando de maneira errada. Mirtes mostra para Geraldo as fotos sensuais de Ângela que estão circulando nas redes sociais. Geraldo fica incrédulo diante das imagens. Mirtes, hipócrita, diz a Geraldo que Ângela lhe deu medicamentos errados e que por isso sentia fortes dores. Ela ainda diz que a enfermeira não a atendia bem, pois se preocupava mais com seu outro trabalho. Mirtes conta que teve uma noite que Ângela chegou caindo de bêbada em sua casa. Ângela diz ao comitê que aquelas fotos no estúdio foram tiradas sem que ela soubesse o real motivo. Ela diz que fizeram-lhe acreditar que seriam para um comercial de vinhos, mas na realidade a intenção era vendê-la. Ângela diz que as pessoas por trás daquele negócio sujo já estão presos, aguardando sua condena. Duarte diz que até que sejam julgados, eles são inocentes. Leonardo intercede por Ângela e pede aos demais professores para eliminarem aquela acusação contra Ângela, pois ela é uma aluna brilhante. Léo diz que ao invés de julgarem tão duramente Ângela, deveriam ajudá-la para abrir os caminhos. Duarte tenta prejudicar Ângela e pergunta a Leonardo se não é verdade que a mãe dele a demitiu por negligência. Leonardo diz que aquilo não tem nenhuma relação com o que estão discutindo ali. Ângela diz que não sabe como se defender. Flávia diz ao comitê que Ângela tem razão e que ela merece um tempo para reunir as provas necessárias de sua inocência. O Dr. Ramírez, chefe do comitê, dá 24 horas para Ângela reunir provas e provar que as fotos são uma calúnia.
Depois, Leonardo pede perdão a Ângela e diz que gostaria de ter feito mais por ela. Ângela diz que ele não tem culpa e que não precisa defendê-la, pois pode se meter em problemas. Leonardo diz que não se importa com Duarte nem com ninguém. Ele diz que acredita nela e pede perdão por suas dúvidas e que a ama. Salma e Duarte observam Ângela e Leonardo no terraço. Ângela jura a Leonardo que nunca se vendeu. Léo pede que ela não se justifique, que isso não importa, pois a ama tanto nas boas, tanto nas más. Os dois se beijam. Ângela se detém, diz que ali não e que não quer mais problemas com Duarte e nem causar para ele. Leonardo procura Álvaro e diz que está ali pois não se trata deles, e conta que o comitê da universidade quer expulsar Ângela. Ele diz que Álvaro pode ajudar Ângela dando seu testemunho. Ângela conta a Edi e Nancy que Leonardo e Flávia foram os únicos que a defenderam e que Duarte foi implacável. Nancy garante à amiga que vai ajudá-la com as provas de sua inocência. Álvaro está com uma alta quantia de dinheiro e diz: Ângela, quando você voltar para mim, vou te dar a vida que você merece. Leonardo diz a Dário que mesmo Clarinha estando em coma, ela pode ouvir o que fala. Álvaro chega ali para levar flores para ela e pergunta a Leonardo o que ele faz ali. Leonardo diz que é o médico responsável pelo caso de Clarinha, mas Álvaro não quer ele perto dela. Léo diz que Dário é médico e que ele poderia ser o responsável por Clarinha. Álvaro concorda com isso e Dário também aceita. Depois, Ângela diz a Leonardo que não acredita nas coisas tão feias que disseram sobre ela. Léo diz que existem pessoas com o coração mais obscuro do que pensam. Ele diz que precisam ser fortes e pede que ela não chore. Léo diz que tudo aquilo irá passar e que o mal não dura para sempre. Os dois se abraçam e depois se beijam. Anoitece. Geraldo diz a Beatriz que se impressionou com as fotos de Ângela e que jamais imaginou que ela se prestaria àquilo. Ele diz que, desgraçadamente, pessoas com dificuldade econômica como Ângela às vezes se tornam vítimas fáceis para aproveitadores. Beatriz diz que acredita que Ângela merece que eles lhe deem o benefício da dúvida. Geraldo concorda com a esposa. Álvaro diz a Beatriz e Geraldo que, apesar de amar Samantha, quer deixar claro que as fotos de Ângela é uma baixaria e uma infâmia. Ele diz que conhece perfeitamente Ângela e que ela é incapaz de se submeter a algo assim por dinheiro. Álvaro, cínico, vai até a cozinha e diz a Ângela que está ali para lhe dar seu apoio, pois já está sabendo das fotos que publicaram nas redes sociais. O cão safado pergunta se ela sabe quem publicou as fotos, pois queria tirar a vida dessa pessoa infeliz. Ângela diz que não, precisa que ele a defenda, mas que provavelmente quem publicou foi Aníbal. Álvaro diz que ela não está sozinha e que pode contar com ele. Ângela ironiza, perguntando se pode contar com ele, igual quando a levou para morar na pensão e que lá conheceu aqueles monstros. Ela diz que com ele só pode contar para desgraçar sua vida. Aníbal é levado para o presídio masculino de segurança máxima. Lá, os presos dizem que ele será uma florzinha e que quem abusa de menores tem um tratamento especial ali, como uma lua de mel. Aníbal fica aterrorizado e é violentado sexualmente. Beatriz diz a Geraldo que quer conversar com Ângela e prestar sua solidariedade com ela. Samantha chega ali e ironiza perguntando onde está a prostituta que cuida da mãe. Beatriz pede que a filha guarde seus insultos. Geraldo diz que para ele e para Beatriz o que publicaram na internet sobre Ângela é uma verdadeira infâmia. Samantha grita dizendo que a verdadeira infâmia é ter aquela sem vergonha na casa deles. Geraldo manda Samantha não gritar assim com a mãe dela. Samantha diz que não acredita que a mãe defenda a Ângela, mesmo depois das fotos, e diz que entende que o câncer afete os ossos dela, mas também está afetando o cérebro. Revoltada, Beatriz dá um tapa na cara de Tamanco e manda ela se calar. Geraldo manda Samantha sair dali e que aquela seja a última vez que ela fale daquele modo com a mãe dela, e que da próxima tira ela e o marido dela de sua casa. Ele diz que até mesmo Álvaro acredita que tudo aquilo seja uma mentira sobre Ângela. Samantha vai atrás de Ângela e exige saber onde está Álvaro, e que talvez ela tenha reservado alguns de seus serviços e a chama de maldita vagabunda. Ângela diz que Álvaro já se deu conta que é melhor deitar com ela. Samantha garante a Ângela que fará ela sair de sua casa a pontapés. Enquanto isso,
Álvaro está reunido com Salma e diz que eles acabaram metendo Ângela em problemas na universidade. Salma diz que esse é o primeiro de muitos golpes. Álvaro garante a cúmplice que vai acabar com esse casalzinho, se referindo a Ângela e Leonardo. Vence o prazo de pagamento da hipoteca da casa e Mirtes será expulsa. Padre Marcos liga para Ângela e diz que tem um comprador interessado em comprar a casa da avó dela, agora com o preço justo. Mirtes fica muito alterada ao ver seus bens móveis sendo retirados. Ângela fica muito feliz por ter cliente interessado na casa da avó. Ela agradece o padre pela ajuda. Salma diz a Álvaro que ele conta com ela para o que for, desde que separem Leonardo e Ângela. Álvaro volta para casa e Samantha pergunta em qual inferno ele estava. Ela reclama por ele ter defendido Ângela diante de seus pais. Álvaro diz que só disse que Ângela pode ser muitas coisas, mas que não é uma mulher que se vende. Ângela escuta a discussão deles atrás da porta. Samantha diz a Álvaro que ele se casou com uma vadia. Álvaro diz que não, e que ela não vai insultá-la, pois Ângela jamais se venderia por dinheiro e que ela é uma mulher íntegra, com o coração puro. Furiosa, Samantha esbofeteia Álvaro e o chama de imbecil por defender Ângela. Geraldo e Beatriz conversam com Ângela para entender as fotos. Ângela explica tudo para eles e Geraldo e Beatriz acreditam nela. O inspetor Benjamin vai à casa de Beatriz e Geraldo para entregar as provas que inocentam Ângela e que comprovam que Aníbal a sequestrou e a drogou. Beatriz diz que esse homem é um monstro. Benjamin explica que Ângela esteve em risco de morte e entrega para ela as provas. Beatriz fica comovida pelo sofrimento de Ângela e lhe dá um abraço para consolá-la. Geraldo pede que Ângela não se preocupe com nada e que enquanto estiver naquela casa, sempre terá o apoio deles. Mais tarde, Ângela diz a Álvaro que sabe que ele brigou com Samantha por sua culpa. Ela o agradece por defendê-la perante Samantha e os dois conversam civilizadamente. Álvaro diz a Ângela que ela é a pessoa mais honesta que já conheceu. Ângela diz a Álvaro que ele é um encantador de serpentes e que por isso precisa ter cuidado com as palavras dele. Álvaro diz que talvez seja mesmo, mas que assume que foi um grande imbecil por deixá-la ir, mas pelo menos sempre a defenderá quando for possível. No dia seguinte, Geraldo oferece sua ajuda para Ângela para conversar com Duarte. Ângela o agradece, mas diz que conhecendo o Dr. Duarte, isso poderia piorar as coisas. Beatriz dá sua bênção para Ângela e confidencia que sempre sentiu falta de sua filha para compartilhar momentos simples como aquele, de dar uma bênção. Ângela diz que sempre sentiu falta do carinho de sua mãe. Ângela diz a Luz e Nancy que não sabe se as provas que o inspetor Benjamin lhe deu serão suficientes, já que o Dr. Duarte quer vê-la fora da universidade. Nancy e Luz tentam tranquilizar a amiga e lhe dar esperanças. Félix diz a Baldomero que se Luz quiser que ele pague o tratamento de Guigo, terá que voltar a morar com ele. Ele diz ao compadre que quanto mais Luz o rejeita, mais aquele. O comitê volta a se reunir na universidade. Duarte diz aos colegas que além das fotos de Ângela, também devem se lembrar que ela questionou sua inteligência em frente de outros alunos e se aproveitou para o colocar em ridículo. Ângela diz que isso não é verdade, que foi Duarte quem lhe insultou primeiro e que disse que se encarregaria para que ela fosse expulsa da universidade, porque ali não se aceita curandeiras e mulherzinhas. Ela diz a Duarte que não sabe se deve algo a ele, mas se tiver, pode dizer. Duarte diz que isso é uma calúnia e nega que tenha dito isso para Ângela. Ângela entrega as provas para cada um dos jurados do comitê. O comitê terá 1 hora para analisar as provas de Ângela. Nancy liga para ela e diz que podem tentar conseguir o testemunho pessoal do inspetor Benjamin. Pablo se declara para Luz e diz que a ama. Luz e Pablo acabam se beijando pela primeira vez. Abel, que havia comprado flores para ela, os observa de longe e fica decepcionado. Luz e Pablo veem Abel e ele sai correndo. O comitê retorna e Álvaro chega para declarar a favor de Ângela. Álvaro diz a todos que cometeu o erro de levar Ângela para viver na pensão e deixá-la sozinha, e que naquele lugar a viram como mercadoria. Ele diz que dificultou Ângela a encontrar emprego de enfermeira e que ela acabou aceitando o trabalho de Aníbal para pagar a mensalidade da universidade.
Álvaro diz que conhece Ângela melhor que ninguém e que é uma mulher honesta e com uma vocação enorme pela medicina. Ele garante que aquelas fotos são uma infâmia e que o comitê só faz maior a injustiça que Ângela está passando. Álvaro ameaça Duarte e diz que é superior a ele e que pode prejudicá-lo, assim como ele está fazendo com Ângela. Leonardo se irrita e diz ao Dr. Ramírez que aquilo é uma grande injustiça. Ramírez diz que está cansado da rebeldia de Leonardo e manda ele se retirar do comitê. Flávia pede mais 24 horas para dar a Ângela mais uma oportunidade de provar sua inocência. O Dr. Ramírez concorda e diz que no dia seguinte terão a decisão definitiva. Já do lado de fora, Ângela diz a Álvaro que não entende o que ele faz ali. Álvaro diz que não pode permitir que a maltratem. Ângela o agradece e diz que aquela é a primeira vez que ele disse a verdade. Álvaro segura nas mãos de Ângela e torce para que assim ela veja que ele segue lhe amando. Leonardo chega ali, manda ele soltá-la e diz que uma coisa é ele defendê-la e outra muito diferente é que ele queira se aproveitar de sua namorada. Álvaro diz que acredita que a trégua acabou e faz questão de dizer a Ângela que Leonardo pediu que ele viesse a testemunhar a favor dela. Leonardo diz que agradece sinceramente o que ele fez, mas que sua participação já acabou. Álvaro se surpreende ao saber que Leonardo e Ângela seguem juntos e Léo diz: "O que você pensava? Que por umas fotos mal intencionadas iríamos terminar?" Ângela diz a Álvaro que ela confia em Leonardo e ele nela, coisa que jamais poderá dizer dele. Álvaro diz que ela está confusa e que nunca vai sentir por Leonardo o que sentiu por ele. Ângela diz que o único confuso ali é ele, pois ama Leonardo com toda a sua alma. Félix faz chantagem emocional em Guigo e diz que se a mãe dele ficar com outra pessoa, ele terá que ir embora, pois não suportaria a dor terrível de vê-la com outra pessoa e ele sendo criado por alguém que não é seu pai. Ele diz ao filho que se ele perdoar seus erros, fará de tudo para fazê-los felizes, mas que isso depende da mãe dele. Guigo abraça o pai. Mirtes começa a andar com a ajuda de uma muleta. Geraldo chega no apartamento de Leonardo e diz a Mirtes que ficou sabendo que ela foi tirada de sua casa e pergunta se pode ajudar em algo. Mirtes diz que sente muita vergonha. Beatriz diz a Leonardo que Ângela é um anjo. Leonardo concorda e diz que apesar de tudo que ela passou, é uma mulher forte e honesta. Beatriz percebe que Leonardo está apaixonado por Ângela e diz que isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Leonardo diz que Ângela ensinou para ele que o amor é valentia e constância. O inspetor Benjamin aceita declarar a favor de Ângela diante do comitê. Aníbal continua sofrendo assédio na cadeia e os detentos dizem que aquela noite terão um belo encontro. Yolanda também é maltratada na cadeia e terá que dormir no chão. Leonardo e Ângela reatam e se beijam. Ele pede que ela nunca pare de beijá-lo. Salma vai à casa de Samantha e diz que a vadia da Ângela está lutando para que não a tirem da universidade. Samantha diz que pensou que pelo escândalo das fotos, Álvaro iria refletir, mas não. Salma diz que Leonardo está igual com Ângela e que eles são imbecis. Samantha diz que, para piorar, Ângela parece que não vai sair de sua casa e que seus pais são uns ingênuos que a defendem. Salma pergunta como está Beatriz. Samantha diz que cada dia é pior e que não suporta ver como o câncer a consome e que prefere se manter longe da mãe. Beatriz ouve atrás da porta e sente uma terrível tristeza. Ângela vê Beatriz chorando no quarto e pergunta o que houve. Beatriz conta que escutou Samantha conversando com Salma e que ela disse que não quer se aproximar dela por sua doença. Ângela pede que a senhora não leve em conta Samantha e que ela também está sofrendo. Beatriz diz que Samantha é uma mulher egoísta, que não tem carinho por ela e que isso é por sua culpa, por não ter sabido orientá-la bem. Ângela diz a Beatriz que talvez terá que viajar alguns dias para Real do Mar para resolver o assunto da venda da casa de sua avó, mas que não gostaria de deixá-la ali. No dia seguinte, o comitê volta a se reunir e Benjamin dá seu testemunho a favor de Ângela, apresentando provas. Ângela diz a Duarte que além do sofrimento que passou nas mãos de Aníbal e Yolanda, ainda é vítima de julgamentos na universidade por fotos que sequer tinha consentimento. Ela diz que ele fez questão de mostrar a todos suas fotos e que doeu muito mais sabendo que foi exposta por alguém que tem o dever de instruir uma boa educação para o país.
O comitê declara que Ângela é inocente. Ângela fica muito feliz e Leonardo a abraça. Duarte, mal amado, invejoso, não gosta nada. Guigo diz a Luz que quer perdoar seu pai e que ele quer que os três voltem a ser uma família. Ele diz que foi muito bom quando seu pai apareceu na escola, pois assim todos seus colegas não ficaram rindo dele por não ter pai. Pablo diz a Luz que Abel não chegou para dormir e não sabe nada dele. Ângela agradece Benjamin por toda a sua ajuda. Flávia diz a Ângela que ficou muito feliz que tudo saiu bem para ela e que é uma vergonha o que o Dr. Duarte queria fazer com ela. Ângela pensa em abrir um projeto de conscientização na universidade com o apoio de Benjamin e Flávia. Depois, Duarte diz a Ângela que a decisão do comitê foi um grave erro e que gentinha como ela não deveria pertencer à universidade e muito menos exercer a medicina. Ângela diz que isso é apenas a opinião dele. Duarte diz que aquilo não acabou. Salma pergunta a Duarte o que aconteceu no comitê. Duarte diz que Ângela foi inocentada e que até mesmo Álvaro declarou a favor dela. Ele diz que Leonardo também defendeu Ângela com muita garra e que por isso ele lhe deve. Duarte diz a Salma que qualquer informação que ela puder lhe dar sobre Ângela irá lhe agradecer. Salma e Duarte se aliam contra Ângela e ele dará notas melhores para ela lhe ajudar. Nancy liga para Luz e Pablo e conta que encontrou Abel bêbado. Mirtes quase cai caminhando com a muleta e humilha a enfermeira por não lhe ajudar. O inspetor Benjamin é direcionado para investigar a morte de Sandro. Leonardo conta detalhes sobre a morte do pai para o inspetor. Pablo diz a Ângela que sente que está perdendo Luz e pede ajuda dela. Ângela diz que já falou com Luz e que o coração dela já tem dono, e não é Félix. Pablo fica feliz ao entender que Luz também está apaixonada por ele. Geraldo anuncia a Álvaro que Salma começará a trabalhar no hospital na área administrativa com ele. Depois, Salma garante a Álvaro que fará Samantha acreditar que ele morre de amores por ela. Álvaro diz à cúmplice que já armou tudo para separar Ângela e Leonardo e que contratou gente experiente para fazer o serviço. Mais tarde, Salma diz a Samantha que Álvaro foi à universidade e intercedeu por Ângela no Comitê de Honra e Justiça. Samantha fica revoltada. Salma diz que Álvaro fez isso, pois acredita que quanto melhor Ângela estiver, mais longe deles ela estará. Cínica, a cobra loirinha, diz que Álvaro lhe confidenciou que ama Samantha e que já não quer mais brigas. Mirtes vai atrás de Ângela. Ela diz que a partir de agora não vai dizer e nem fazer nada contra ela e que respeitará a relação dela e de Leonardo. Ângela diz a Mirtes que aceita a oferta dela de paz e as duas se cumprimentam. Mais tarde, Leonardo diz a Ângela que vai sentir muita falta dela quando for para Real do Mar. Ele diz que não para de pensar nela, que só dá ela em sua mente durante todo o dia. Ângela diz que ela também, e os dois se beijam. Ângela arruma suas malas para ir a Real do Mar. Ela conta a Leonardo que a mãe dele esteve ali para fazer as pazes com ela. Leonardo fica surpreso. Félix leva flores à Luz e pergunta o que ela decidiu. Luz diz que ela decidiu dar uma nova oportunidade para ele por Guigo. Ele a abraça e Pablo os vê. Luz diz a Félix que a única condição que impõe para voltar a estarem juntos é que ela viva na vila. Félix fica chateado, mas aceita a condição de Luz. Pablo chega ali e diz a Félix que Luz está apaixonada por ele. Álvaro observa Leonardo levando as malas de Ângela para o carro. Samantha o vê e diz que ele está morrendo de ciúmes e que retorce a alma dele ao saber que Ângela é de outro. Álvaro diz a Samantha que é melhor ela começar a chegar mais cedo em casa, pois não está comprando essa ideia que ela sai com as amigas. Leonardo diz a Ângela que a vê no futuro e que quer ver os olhos dela nos filhos deles. Ele diz que quer que ela segure em suas mãos e que jamais solte. Os dois se beijam. Dário diz a Clarinha que é interessante que por ela decidiu vestir novamente o jaleco de médico. Ele diz que gostaria de fazer mais por ela e que vê-la assim lhe deixa impotente. Álvaro segue Ângela e Leonardo até o aeroporto. Leonardo diz a Ângela que se encantaria que ela fosse sua esposa. Félix confronta Luz se é verdade que ela está apaixonada por aquele imbecil. Luz diz que aquilo não é verdade. Pablo pede que ela não negue aquela verdade, mas Félix acredita em Luz. Ângela diz a Leonardo que ele é muito rápido.
Léo diz que não é rápido, mas que está convencido que encontrou o amor de sua vida. Ângela diz que nunca amou ninguém como ama ele, mas que acabou de se divorciar, tem a universidade e que a mãe dele não a aceita. Leonardo diz que não se importa com isso, mas a compreende e vai esperá-lo. Clarinha começa a mover os dedos. Samantha deixa um recado para Álvaro no celular, dizendo que se ele foi atrás de Ângela, ela vai conseguir um amante. Álvaro chega ali no quarto e Samantha confirma que pode ter um amante se ele seguir atrás de Ângela. Álvaro pergunta se ela pode ou se já tem. Samantha diz que poderia, mas que é uma mulher decente. Abel tira a onda da cara de Pablo por Luz ter dito que não está apaixonada por ele. Pablo diz a Abel que se ele ama Luz como diz, deveria querer vê-la feliz e que deve falar com ela que não é uma boa ideia voltar com Félix. Ângela chega a Real do Mar e é recepcionada pelo padre Marcos. Ela liga para Leonardo e avisa que já chegou na cidade. Léo diz que a ama e pede que ela pense na proposta de casamento que ele a fez. Álvaro ouve. O Chico Moedas mexicano não gosta nada do que escuta e fica com raivinha. No dia seguinte, Mirtes fica furiosa ao saber que não receberá o seguro de vida de Sandro. Luz conversa com Ângela e conta que voltou com Félix, pois essa é a única maneira de ajudar Guigo no tratamento. Ângela tenta convencer a amiga que poderão ajudar Guigo sem que ela precise recorrer a Félix. Luz garante que poderá tentar se apaixonar novamente por ele. Álvaro visita Clarinha no hospital e confidencia que seu casamento com Samantha é sua única opção. Ele diz que seu maior sonho é que ela acorde e que um dia ele volte com Ângela. Ângela fica em dúvidas entre vender ou não a casa de sua avó. Samantha pergunta a Leonardo como ele pode acreditar na vadia da namorada dele. Leonardo diz que acredita que quem não esteja se dando conta do que faz é ela. Ele pede que ela não se meta em sua relação com Ângela. Samantha diz que a relação dele com Ângela é problema dele, mas que ela está em sua casa tentando invadir a cama de seu marido e isso não permitirá. Venenosa, a cara de tamanco garante a Leonardo que Ângela vai abandoná-lo por Álvaro e que ele vai voltar a sofrer a mesma dor que sentiu quando Salma deixou ele. Yolanda começa a passar mal na prisão. A esposa de Júlio está muito mal no hospital e diz que na capital existe pessoas que querem vê-lo morto. A esposa de Júlio morre sem dizer nada sobre Aníbal e Mirtes. Júlio fica devastado pela morte da esposa. Leonardo sofre ao se recordar de Sandro no apartamento. Salma o vê triste e tenta consolá-lo. Leonardo comenta com ela que está furioso, pois não entende por que seu pai teve que morrer. Ele diz a Salma que tem muita raiva, porque se for verdade que o pai foi assassinado, jura que não descansará até que encontrem o maldito assassino e o afundem na prisão. Léo diz que o inspetor acredita que Sandro foi assassinado, mas ainda não há provas suficientes. Mirtes ouve, fica muito tensa e sabe que está em graves problemas. Samantha pergunta a Dário onde está Álvaro. Dário inventa que Álvaro foi ao interior, pois um dos hospitais teve problemas. Na realidade, Álvaro está indo para Real do Mar. Adela e Ângela ficam prestes a se encontrar em Real do Mar, mas um homem acaba vendo Ângela e a cumprimenta. Samantha liga para Álvaro e ele confirma que está indo para o interior resolver um problema da filial do hospital. Samantha diz que é melhor ele não estar mentindo. Depois, ela pede que a secretária entre em contato com a diretoria do hospital do interior. Álvaro é mais rápido e esperto que Samantha e liga para o diretor do hospital do interior e pede que ele confirme para Samantha que ele está lá, caso ela ligue perguntando. Adela está passeando com Flora por Real do Mar e tem lembranças. Uma mulher da cidade fica surpresa ao ver Adela viva e a reconhece. Dário, para provocar Leonardo, insinua que Álvaro saiu de viagem para Real do Mar. Mais tarde, Dário percebe os sinais de melhora em Clarinha. Geraldo se reúne com Leonardo e Duarte e diz que a situação entre eles não pode continuar como está. Duarte acusa Leonardo de causar problemas para ele por todos os lados. Leonardo diz que Duarte tem problema com ele, pois não suporta que sejam contrário a ele, pois acredita que todos devem baixar a cabeça. Ângela se recorda de quando conheceu Álvaro. Álvaro a surpreende quando chega ali e diz: "Sabe o que o mar me diz, Ângela? Que eu amo você."
Ângela pergunta o que ele faz ali e ele responde que foi recuperar o amor dela. Álvaro diz que a ama e que se está com Samantha é por Clarinha. Ele diz que precisa que ela o espere. Ângela diz a Álvaro que ele é um pouco homem e está usando Samantha como usou ela. Álvaro diz que mentiu, mas nunca lhe usou, pois a ama de verdade. Ele garante que não vai permitir que ela se case com Leonardo, pois sabe que ele a pediu. Álvaro pede que Ângela olhe para o mar e se lembre o quanto ele a ama, e a beija.